Do ponto de vista histórico, Teresina é uma cidade considerada relativamente nova e tem uma trajetória rica e particular. Conhecida como primeira capital planejada do Brasil, Teresina nasceu na Vila do Poti por meio da moradia popular e se desenvolveu aos poucos, enquanto os outros centros urbanos da cidade cresciam exponencialmente. Esse crescimento urbano é atualmente marcado por problemas que afetam os teresinenses, que sentem na pele as consequências de uma Teresina que se construiu de modo desigual e não se adequa às necessidades de quem percorre suas vias. A capital do Piauí também perdeu o título de cidade verde e sofre com a falta de segurança, acessibilidade e opções de mobilidade. O crescimento populacional exacerbado causa, até hoje, especialmente em populações mais carentes, a necessidade de se ocupar espaços precários e desprovidos de infraestrutura adequada. Quais seriam as soluções para esses problemas que afetam gravemente a população teresinense? Como investir na verticalização da capital e evitar o abandono de espaços públicos como centro, espaço que está cada vez mais inutilizado? Para discutirmos mais sobre esse tema, recebemos em nossos estúdios o conselheiro do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Piauí, o CAU, Carlos Kaiser, e o diretor da Agência de Desenvolvimento Habitacional do Piauí, a ADH, o advogado Carlos Edilson. Para iniciar, queria que vocês pudessem esclarecer para a população, porque Teresina foi a primeira capital planejada do país. Existem outras capitais, outras cidades brasileiras que também foram planejadas. Mas como é que se deu esse planejamento? Como é que se deu o desenvolvimento de Teresina? Bem, a cidade, né, ela tinha um núcleo urbano ali na Vila do Mocha, né? Aí a gente está falando de 1820 até 1830, muito incipiente, né? Aquela área urbana foi se urbanizando, foi tendo os espaços organizados, e aí a gente veio aí trazendo a capital de Oeiras para o Piauí, né, já em 1852. Ali tinha uma área urbana já consolidada, havia o plano cartesiano, né, da cidade ali, mas a gente percebe que ao passar dos anos, o crescimento da cidade foi começando a ficar desorganizado, né? Então a gente pode dizer que até ali a cidade chegar até a margem do Poti havia um certo grau de organização, mas quando foi para além, aí começou a ter uma diversificação não tão organizada da cidade, do crescimento, e aí a gente começou a perceber as ocupações fora desse núcleo urbano, né, cada vez mais distante, cada vez mais desorganizado. Agora, a gente percebe também que a organização da cidade, né, é um papel do gestor, né, dos gestores. E a gente vê a preocupação em organizar, mas quando a cidade começa organizada e ela tem um crescimento organizado, os efeitos disso para o poder público são bem melhores, né? Assim o poder público consegue ofertar saúde, segurança, educação com melhor eficiência, né? A gente vê a cidade, por vezes, núcleos urbanos muito longe das centralidades, tem muitos loteamentos que são bastante distantes. Então, como é que eu vou ofertar segurança para esses locais? Como é que eu vou ter a coleta de lixo eficiente? Como é que eu vou chamar serviço como o SAMU? Então, o ideal é que a cidade seja compacta, conectada. Assim, você tem mais eficiência na oferta dos serviços públicos. Carlos Edilson, como é que esse desenvolvimento que o Carlos aqui colocou, né, que terminou de alguma forma prejudicando o fornecimento de serviços à população, o acesso, né, aos serviços, como é que esse desenvolvimento ele afeta diretamente a qualidade de vida dos teresinenses, né? Quais seriam esses problemas e de que modo eles impactam na rotina, né, produtiva da nossa população? Primeiro, cumprimentar aqui o Campelo Filho, o Kaiser, a satisfação de estar participando desse momento. Isso é extremamente importante. O Kaiser pontuou algo importante que vem sendo discutido até para os dias atuais, já trazendo para os dias atuais, para esses novos projetos de conjuntos habitacionais que estão sendo implementados, tem essa preocupação que o Kaiser pontuou. A gente precisa reconhecer que outrora foram criados conjuntos habitacionais distantes do nicho comercial, onde escolas, e isso acaba criando um problema social.
porque você dá essa oportunidade dos conjuntos habitacionais, oferta essas casas, mas não tinha uma estrutura adequada e faz com que as pessoas acabem abandonando aquele conjunto habitacional e voltando para um mais próximo da área comercial, onde ele pode encontrar escola, hospital, e isso é um problema que vem sendo discutido nos dias atuais com uma nova metodologia. Eu posso até ter como exemplo aí a nova proposta do Minha Casa Minha Vida, que foi feita, está sendo construída pelo Ministério das Cidades, as novas portarias, que diz que esses novos empreendimentos que serão ofertados para o estado do Piauí, eles devem ser construídos em áreas que já têm uma infraestrutura. Por incrível que pareça, é até um requisito primário para a construção de um empreendimento ele ter, por exemplo, até 5 quilômetros de uma escola, ele tem que ter 6 quilômetros de um hospital. Então, tem certos requisitos que, para esse empreendimento ser aprovado, ele precisa cumprir esses preceitos primários. Kaiser, voltando a esse assunto aqui do começo, né? Você que é do Conselho de Arquitetura do Piauí, e aproveitando essa abordagem, nós temos ouvido ultimamente, né, falado sobre as cidades inteligentes. Né? Como é que funcionam essas cidades inteligentes? Elas são a solução para esses problemas? Porque também não é só Teresina que enfrenta essa situação. Outras capitais, outras cidades grandes também enfrentam esses mesmos problemas. Esse tipo de cidade, para o nosso horizonte de eventos, nos parece um pouco distante, mas são soluções. Os grandes, a gente procura, a gente pesquisando, a gente acha boas ideias na Europa, na Ásia também, algumas cidades já são smart cities, e a gente percebe, por exemplo, a sinalização semafórica, né, toda orientada para desobstruir o trânsito, a forma de organizar o trânsito, forma de organizar as calçadas, os serviços. Aí tem aquela cidade de 5 minutos, ou seja, a pessoa encontra um equipamento público em 5 minutos de deslocamento. Tudo isso, quando a gente vê esse tipo de cidade e vê o tipo de estrutura que nós temos, a nossa cultura hoje, a gente ainda percebe que seria um horizonte um pouco distante da nossa realidade. Mas sim, são interessantes, são propostas boas. Algumas cidades já estão se preparando para isso, outras em parte, né? Por exemplo, eu tenho um assunto que eu sou professor universitário também, então a gente vê matérias como transportes urbanos, né? Planejamento de transportes urbanos. Tem várias soluções dentro da área de transportes que elas são já adotadas nas smart cities, né? Então, câmeras nas vias públicas que vão dando informações, né, para um sistema de computacional, e esse sistema vai gerindo. Então, onde tem mais fluxo, a cada momento, né, em tempo real, ele vai ajustando quando é que abre o semáforo, quando foge, quando fecha, quando é que abre para o pedestre. E a gente percebe que, quando se trata de transportes, o primeiro beneficiado, quando se fala de transportes, é o pedestre. Então, a gente vê o carro particular em último nessa fila. Tá? Então, tem o pedestre, tem o coletivo, tem o semi-privado, e aí, por último, está lá o carro privado, a pessoa dirigindo sozinha ali, ao passo que 5 carros, 5 motoristas poderiam estar todos no transporte coletivo, desafogando as vias públicas. Então, a gente vê essa preparação avançada em muitos centros urbanos, mas aqui ainda no país a gente ainda não percebe a implementação desses tipos de tecnologias. Carlos Edilson, nós temos aí uma situação que aí você também colocou, que quando é construído um conjunto habitacional ou um conjunto popular, há necessidade de ter uma infraestrutura, a lei exige escolas a 5 quilômetros, como você colocou, isso. Só que, apesar desses serviços públicos serem exigidos, há uma outra necessidade que é a questão do comércio. Né? Então, as pessoas têm que se deslocar ao centro da cidade. E aí, o problema que eu quero trazer é a questão do centro nosso, porque essas pessoas não estão vindo mais ao centro da cidade, não estão mais se deslocando ao centro da cidade para comprar, não é? Para vir atrás das necessidades, e elas ficam em seus bairros, né? Em suas comunidades, vamos dizer assim, e o centro está abandonado. E há uma discussão muito grande a respeito do nosso centro. Na perspectiva dos senhores, o que pode ter causado isso
E há algum jeito de salvar o centro? Porque eu vejo muitas comunidades discutindo em várias associações, a OAB, S-Trans, a prefeitura. Então, há alguma solução para o centro? É algo que vem sendo discutido também, e como você falou, é essa revitalização do centro de Teresina, né? E é uma proposta atual do governador Rafael Fonteles, dentro desse programa Minha Casa Minha Vida, ele está fomentando fazer com que nós tenhamos algum empreendimento que seja construído no centro de Teresina. Fazer com que as pessoas voltem para o centro, voltem a habitar no centro, e dar início a esse processo de revitalização. O governador até lançou o programa Morar Bem, né? E um dos pontos do programa Morar Bem é justamente esse: fazer com que, através de parcerias públicas privadas, ofereçam terrenos que são propriedade do Estado, ou então até empreendimentos, algo construído, que sejam de propriedade do Estado, ofereçam para essas construtoras com o intuito de ali construírem um empreendimento para que coloque a sociedade essa oportunidade de voltar a residir, a habitar verdadeiramente no centro para iniciar esse processo de revitalização, fazer com que hoje é uma realidade. Você vai no centro de Teresina ali a gente se encontra a quantidade de imóveis fechados, abandonados para alocação. Então a gente tem que trazer. Por quê? Porque o centro hoje já tem uma estrutura. Isso. Assim, já tem como o Kaiser bem pontuou, já tem acesso a transporte, tem hospitais e escolas, tem serviços públicos. Tudo ali está arregimentado na região do centro, mas infelizmente está abandonado no sentido do trânsito das pessoas ali. Por que não a gente voltar a pensar nessa revitalização? E é uma das diretrizes e está sendo estudado, junto com o Sinduscom também, que é o sindicato das construtoras, está sendo bem debatido, e essa proposta pode vir a trazer um empreendimento para o centro de Teresina, falando da nossa capital, no intuito de trazer uma certa população para habitar no centro de Teresina. Certo. Kaiser, pegando aqui o gancho aqui do Carlos Henrique, nós estamos no ano eleitoral. Nós teremos eleições municipais e, sem dúvida, essa questão do centro da cidade vai passar pelo debate eleitoral, ou deveria necessariamente passar. Como representante aqui do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que sugestão vocês teriam ou você teria para essa revitalização do centro? Aqui foi apresentada uma ideia, né, do governador do estado de que vai trazer, que quer construir empreendimentos, né? Essa é a solução, ou que outras soluções seriam? Bem, é um leque, né? Na verdade é um leque. O que nós entendemos é o seguinte: as relações comerciais, elas mudaram, né? Antigamente você ia ao centro comprar fardamento, comprar calçado, comprar roupa, né? E hoje você tem Netshoes, tem Amazon.com, então a pessoa pede de casa. Então aquela necessidade de precisar ir a um centro urbano para comprar um produto ou serviço, ela meio que se desfez, né? Tudo ao clique ali de um botão, você faz compra direto do celular no Mercado Livre e recebe na sua casa. Então, o que aconteceu? Houve o esvaziamento, né, do centro por vários motivos. Um deles é esse motivo, as relações de consumo. Então foi criando vazios urbanos ali, não por não ocupação, mas por abandono daqueles locais. Então, no passar dos anos, os prédios ficaram desocupados, sem manutenção. Trazer novas funções é importante, que realmente você busca uma nova ocupação desses imóveis, mas eles têm muitos problemas. Por exemplo, a legislação de acessibilidade. Muitos prédios antigos, para você torná-lo usável de novo para o público, seja privado, seja por meio de parcerias público-privadas, ela demanda um custo. E o custo para isso, de forma residencial, no seu bairro é mas comercial, onde qualquer um do povo vai adentrar, ele precisa ser seguro, confortável, de uso autônomo, então isso demanda bastante custos. E o próprio abandono ali dos prédios, quando você vai ver, às vezes tem dívidas milionárias ali, ICMS, PTU, então realmente precisa de
de várias frentes para fazer um trabalho realmente que dê um bom resultado. A prefeitura tem que entrar, o Estado tem que entrar, o empresariado tem que entrar também, de repente uma forma dele ter um abatimento de algum imposto, alguma coisa assim. Então, precisa ter um novo uso, precisa ter funções culturais. A pessoa pode, de repente, pegar um prédio ali que está desocupado e vai se tornar ali uma nova biblioteca, vai se ter ali o curso de dança, curso de pintura, centros culturais devem ser abertos. Por quê? Porque se você for naquela frente, olha, vamos reocupar com lojas, acho que não é por aí. E aí eu queria retornar, perguntando ao Carlos Edilson, que a cidade nasceu da moradia popular com casas construídas de palha, ripas, barro e cipó. Hoje, esses mesmos materiais continuam sendo utilizados para construções em casas, em terrenos ocupados em diversos pontos da capital. Por que isso acontece? Há falta de moradia para as populações mais carentes, e aí, Carlos Edilson, nós trabalhamos na Comissão de Direitos Humanos, né, tivemos essa oportunidade de trabalharmos juntos, e a gente acompanhou algumas dessas comunidades, né, naquela época, já tem alguns anos, aquelas comunidades que surgiam em uma determinada localização da capital sem qualquer tipo de infraestrutura. Então elas nasciam como uma ocupação e não tinham serviços públicos próximos. Por que isso acontece? Como é que se resolve essa questão? Como é que se tem resolvido essa questão? Pelo tudo é um processo evolutivo, né? Esses conjuntos habitacionais que foram criados no passado, eles tinham uma certa estrutura, né? Hoje vem sendo debatido, vem sendo implementado novos formatos. Por exemplo, a gente pode tratar do tão debatido, discutido aqui, projeto Minha Casa Minha Vida, que é um projeto do governo federal que voltou a ser implementado de maneira com uma maior eficácia. Para esses novos empreendimentos que serão construídos nos próximos anos no estado do Piauí, eles têm uma estrutura a seguir. Eles devem, para ter uma estrutura adequada para receber a população, para trazer, um programa de habitação social que será destinado à população mais carente, que tem essa necessidade, mas ela tem que ter uma estrutura básica. E essa estrutura foi discutida com diversas pessoas que entendem desse mercado e entendem desses empreendimentos, e eles têm, assim, só para você ter uma ideia, cada empreendimento popular ele tem que ser construído com 41,5 metros quadrados, né? Então é uma estrutura adequada dentro das possibilidades existentes e eles devem seguir esse parâmetro. Outro ponto que deve ser destacado é que nessa nova portaria do Ministério das Cidades, os empreendimentos que serão construídos com apartamentos, por exemplo, esses mini apartamentos, eles têm que ter, cada apartamento vai ter que ter um espaçozinho pequeno, a gente reconhece que é pequeno, mas vai ter um espaçozinho de uma varanda. Todo o empreendimento ali vai ter, dentro do empreendimento, vai ter que ter obrigatoriamente, dentro do projeto, para ser aprovado, ele tem que ter um espaço para uma biblioteca, ali dentro do condomínio. Então, vem sendo pensado... Isso dentro do projeto Minha Casa Minha Vida. Dentro do projeto Minha Casa Minha Vida, desse novo projeto que foi apresentado agora nesse novo então, governo. Então, tem a necessidade de ter uma biblioteca. Dentro do condomínio. Você vai ter o empreendimento com diversos apartamentos, mas dentro dessa área, terá a obrigatoriedade de ter um espaço de leitura. Isso faz parte de um requisito para o projeto ser aprovado. Como é que o Conselho de Arquitetura vê, Kaiser, aí essa distribuição populacional na capital? É possível visualizar uma segregação entre áreas nobres e mais periféricas através desse espaço? Olha, a gente pode fazer um relato aqui cronológico, né? Por exemplo, o primeiro conjunto habitacional de Teresina, 1968, foi o Parque Piauí, certo? Onde era localizado o Parque Piauí em relação ao centro, distante, né? A gente teve mais à frente, né, o Itararé, que une ali de seu 1, de seu 2,
hoje provavelmente acima de 45 mil habitantes, também um pouco distante da cidade. Depois tivemos aí o Promorá. O Promorá já foi em 1982, se não me engano, também distante da cidade. Tivemos aí também Mucambim 1, 2 e 3, distantes da do centro urbano, né? Então, nos final dos anos 60, anos 70, chegando até 80, meados dos 80, a gente percebe sempre os conjuntos habitacionais de interesse social um pouco mais afastados da cidade, tá? Mas aí entrando já um pouco dos anos 90, começamos a ver, por exemplo, empreendimentos verticais, João Milho Falcão, já mais próximos da cidade, né? Percebemos também a preocupação hoje com a habitação social, né? Aquela que vai até 70 metros quadrados. Né? Então, a partir de 70 metros quadrados e a renda da família até 3 salários mínimos, a gente já não entende mais como habitação social. Mas a gente tem, por exemplo, a preocupação atual bem maior, né? Tem leis municipais, Teresinense também, que obriga, né, programas semelhantes à Minha Casa Minha Vida, que sejam feitos dentro da malha urbana. Então já é uma exigência, né, que tenha acesso aos equipamentos, você tem que ter ali acesso a um posto de saúde a tantos metros, acesso a um comércio local a tantos metros das habitações, do loteamento, seja ele habitação vertical, horizontal, unifamiliar. Temos aí já em 2008 também, né, a Lei 13.888, né, que é a lei da ATS, né, que é a Assessoria Técnica em Habitação de Interesse Social. Então, ali até 70 metros quadrados, você tem direito, né, a uma assessoria técnica, engenheiro arquiteto, né, para ajudar ali sem custos para o morador, né, também isento de taxas e emolumentos. Então, você vê toda hoje uma preocupação maior em dar moradia de qualidade às pessoas que precisam. Mas a gente sempre percebe, né, que é como se fosse... Isso não é bem preventivo, é mais corretivo. Então, há o déficit, mas hoje a gente percebe uma preocupação maior em diminuir esse déficit habitacional. Quando se fala em mobilidade urbana, em Teresina, é sempre alvo de reclamações pelos seus residentes, né? Principalmente agora, ultimamente, que os transportes coletivos, né, não praticamente são inexistentes. Na percepção de vocês, a capital é uma cidade que peca nesse aspecto, de que modo pode ser melhor trabalhada? Quais seriam as soluções possíveis para melhorar a mobilidade na capital? Capelo, é um problema, né, de mobilidade. Acredito que hoje, se a gente parar para pensar que nós que estamos aqui nenhum, viemos para cá de ônibus e para pensar quantos carros não são colocados dentro da nossa capital. Por isso que o trânsito a cada dia fica mais intenso por causa dessa falha. Eu acredito que se nós tivéssemos transportes públicos mais efetivos e que pudessem agregar toda a sociedade, isso, problema simples do trânsito da nossa capital seria um pouco melhor. É algo que a gente tem que avançar, é uma política pública extremamente necessária e que o poder público municipal, que tem a sua competência legal, deve agir e agir com eficácia maior, ofertando mais qualidade ao cidadão teresinense. Olha, mobilidade urbana, transporte, pessoas, mercadorias dentro da malha urbana. A cidade, ela, vamos dizer assim, é como se fosse um organismo vivo, tá? Ela precisa de insumos para ela viver, tá? Então ela recebe ali, se eu pus meu combustível no meu carro, esse combustível chegou para o caminhão pipa, chegou através do modal ferroviário, mas tudo chega na cidade, né? Combustível, insumos para a saúde, insumos para o comércio, rejeitos também, né, saem da cidade. Então ele é um organismo vivo. E o que faz esse organismo ter condições de vida é o deslocamento dentro da malha urbana. Tá? Esse deslocamento ele pode se dar através de modais públicos, privados, sem privado. O que percebemos muito nesses últimos anos é que os modais públicos eles não estão funcionando a contento e eles não têm conectividade. Tá? Veja, você vai a alguns países, algumas cidades em outros países do primeiro mundo,
Você chega no aeroporto, você chegou no modal viário, pega um aerotrem, então primeiro modal, desce numa estação de metrô, segundo modal, desce na estação central de metrô, então você tem ali a disponibilidade de ônibus, bicicleta de aluguel, pode chamar Uber, semi-privado. Então há uma conexão entre os diferentes modais, tá? E o que é que a gente percebe em Teresina? Não há comunicação dos modais. Tá? Tem ônibus aí em outros países que você chega ali de bicicleta para pegar o ônibus. Por quê? Porque na frente do ônibus tem um suporte, põe a sua bicicleta e vai. Tem lugares que você tem um metrô e tem um vagão que é para você pôr a sua bicicleta ali. Tá? E a gente tem o metrô, tem os ônibus, temos o semi-privado, Uber, 99, mas a gente não vê conexão entre eles. É uma conexão atrapalhada quando existe. Tá? Você pôs aquelas estações em alguns locais que elas mais trazem prejuízo do que alguma comodidade para o usuário. Tá? E o principal fator que eu acho aí que deveria haver e não existe é a conectividade entre os diferentes modais. Não percebemos isso. Esse é um ponto fundamental. E outro ponto também que eu vi aí é essa questão que eu penso, né? Não sei se houve um projeto bem elaborado dessa questão da conexão entre os transportes, entre os ônibus, né, que foi feito ali, demorou um tempão e hoje a gente não vê uma... Cada ônibus cheio tira pelo menos 60 veículos da via pública. Isso. Então, quando você tem um transporte público de qualidade, você tem uma via desafogada. Deveríamos olhar, quando eu digo deveríamos, poder público, né, local, não tem essa função, mas deveríamos olhar mais para essa questão dentro da nossa cidade. Levando em conta o clima, Teresina é uma capital predominantemente quente. Mas quando chove, né, é possível identificar uma deficiência quanto à efetividade do sistema de escoamento. Esse é um problema que quando chove, quem sai à rua já vê esse problema. Por que é que isso acontece? Há alguma alternativa? Isso acontece em Teresina ou acontece em outros estados do país também? Como é que se dá isso? Olha, o que a gente percebe é o seguinte: obras de drenagem urbana são obras muito caras, né? O valor, o pecúnio ali é bem alto. Então não é toda construtora que tem, vamos dizer assim, um acervo técnico, né? e lastro monetário para arcar com esse tipo de obra. Então você tem ali um problema de drenagem, é feito um cálculo, um estudo, e aí abre-se a licitação, a empresa ganha a licitação, mas como são projetos muito grandes, às vezes após o início da obra tem alguns problemas, às vezes revisão dos valores. Sempre tem algum problema que vai paralisar aquela obra. Então, uma obra que de repente estava prevista ali para ter 5 anos de obra, 2 anos de obra, ela tem aquilo ali estendido por muitos e muitos anos. Às vezes paralisa a obra, às vezes é embargado por algum motivo. Então, temos um exemplo ali na região ali da Almero, né? Que é um problema antigo. Mas se a gente for ver o estudo, desde quando foi licitado primeira vez e até os dias de hoje, a gente tem ali 10 anos, 15 anos, até 20 anos. Então, de repente, o cálculo que foi feito ali já não atenderia a demanda de hoje. Porque toda a cidade ao redor foi aumentando, foi crescendo, foi impermeabilizando, né, foi crescendo verticalmente. Então, a quantidade de terrenos que poderiam ter uma drenagem natural ali diminuiu, mas diminuiu muito, né? As pessoas antigamente tinham até terra nos seus quintais, né? Tinha jardim na frente da casa. Hoje não, impermeabiliza-se tudo, asfalta-se todas as vias, então você vai tirando ali a possibilidade da água entrar no solo. Tá? Então a velocidade de escoamento superficial dessas águas é grande. Toda vez que você tem uma chuva forte, de volume maior, 40 milímetros, 50 milímetros por dia, você tem ali uma velocidade de escoamento muito grande que causa erosão do que já existe. Então, eu acho que já passou da hora que o poder público perceba que tem que promover permeabilidade, né? Não só atender às deficiências de drenagem urbana mais rápido, como também perceber que aquela parte toda impermeabilizada deve ser olhada com outros olhos, a fim de você perceber a necessidade de permeabilizar o solo. Adilson, nos projetos do governo, para esses novos conjuntos habitacionais, desses projetos do Minha Casa Minha Vida, essas questões que o conselheiro levantou aqui, elas estão sendo observadas para que no futuro também não venha esse problema em outras regiões?
Elas estão sendo observadas. É tanto que, primeiro, para você fazer uma análise aqui de como que é a aprovação desses projetos, né? Você dá entrada num projeto, uma construtora, um ente público, dá entrada num projeto na Caixa, tá? Esse projeto, primeiro, ele é observado se ele cumpre os requisitos que nós já citamos aqui, né? Com a questão do terreno. Passado essa fase, vai-se para a análise do projeto arquitetônico e o projeto físico, né? E dentro desse projeto tem esses projetos de drenagem. Se não tiver cumprindo todas as etapas, tanto do arquitetônico, projeto básico, projeto de drenagem, que o CAIS sabe que são distintos, e esse projeto não é aprovado. Ou seja, esse novo formato está tendo essa preocupação, porque é algo eminente e algo, assim, é um problema até não só do Piauí. A gente vê que esses problemas de enchentes, inundação, e a gente vê isso diariamente na TV, e recentemente agora no Rio de Janeiro nós tivemos um problema sério com isso, mas está sendo observado e com bastante rigidez pelo Ministério das Cidades, Caixas, esses novos projetos do Minha Casa Minha Vida. O Conselho de Arquitetura, ele fiscaliza, por exemplo, a gente estava falando no bloco anterior, né, sobre essa necessidade dos projetos de aprovação. O Conselho, ele tem alguma participação? Há alguma lei que obriga que o Conselho também dê um aval nesses projetos? Ou não? Não faz papel dos conselhos, tá? As autarquias profissionais, elas servem para, vamos dizer assim, proteger a sociedade em relação aos profissionais nela cadastrados. Tá? Ela não tem essa função não, mas claro, em frente a alguma situação com necessidades reais, urgentes, pode o CAL acionar, por exemplo, o Ministério Público, assim como qualquer um do povo, tá? Um morador, qualquer pessoa pode acionar em frente a a gente está aqui com uma situação de rompimento de barragem, situação de escoamentos de vias públicas, está muito, está perigoso. A gente viu um caso alguns anos atrás de uma pessoa que caiu com o carro e veio a óbito. Então, mas assim, principalmente não faz parte, né, da competência do CAL e nem de nenhum outro conselho profissional, né, autarquia profissional, esse tipo de atuação. De atuação. Porque a gente, tratando desse assunto, é isso, uma coisa que sempre me incomoda é que, né, em períodos de chuva há deslizamentos, então pessoas ficam desabrigadas, e isso ocorre todos os anos. É isso? Há alguma política para tentar evitar essa questão? Assim, as pessoas, elas estão nessas áreas de risco porque não tem outro lugar para ir. O governo toma alguma providência para tentar tirar essas pessoas da área de risco e entregar para elas um outro espaço que seja adequado para elas viverem com suas famílias? É justamente o que nós estamos debatendo aqui, né? Esses processos de construção. Onde estão sendo construídos esses empreendimentos? Nós temos construções de conjuntos habitacionais fomentados pelo Estado, nós temos invasões, tem terrenos que a população vai e invade, e muitas vezes não tem essa estrutura que nós estamos falando aqui, não são preparados para isso, não tem um planejamento, isso pode acarretar, mas dentro dos conjuntos habitacionais que são fomentados e planejados pelo Estado, há essa preocupação. É tanto que a gente vem sendo discutido e trazendo aqui nessa oportunidade dos requisitos para ser aprovado um projeto, que precisa ter uma infraestrutura básica, esses projetos precisam ser validados. E claro que o Estado não vai construir um conjunto habitacional em um local inadequado, que possivelmente efeitos naturais fenômenos naturais podem acontecer e podem causar prejuízos. Então, tem essa preocupação e fica dentro dos requisitos, essas aprovações de projetos em locais adequados e com a infraestrutura necessária. Agora, o Estado também tem que fazer esse trabalho social, a gente reconhece, e também ter muito cuidado nos processos de invasão, que são feitos em algumas áreas, né, e que não tem um planejamento. Isso acarreta trazendo um problema social muito grande. E se fosse uma área de risco, né, pode causar esse problema.
Bom, e outro ponto importante eu queria abordar, e até já foi colocado aqui pelo Kaiser, em relação ao centro da cidade, a questão da acessibilidade. Mas ao caminhar por Teresina, é possível notar falta de acessibilidade para a população, também com deficiência visual, motora, também não se cria faixas para incentivar o ciclismo. Qual o impacto social disso na vida das pessoas que dependem desses mecanismos para ter pleno acesso à cidade? Olha, é o seguinte, realmente você falou bem. Muitas vezes quando se fala de acessibilidade, a pessoa relaciona com uma pessoa em cadeira de rodas. Tá? Mas tem o hemiplégico, tem o idoso, tem a pessoa com baixa visão, o cego, né? Mas ainda também tem um ponto interessante a ser observado, é que às vezes o ambiente ele é acessível, mas a pessoa não percebeu como acessível. Tá? Isso aí a gente... Porque as exigências para fazer, por exemplo, abrir uma loja, abrir um restaurante, elas são altas. Então, o arquiteto está preparado para atender as exigências. E às vezes ele atende, mas o usuário não percebeu que ele atendeu. Tá? Mas a cidade como um todo, ela realmente carece de acessibilidade para esses espectros, para esse espectro todos. Tá? Pessoas com baixa visão, por exemplo, quando vão ali no centro, e o centro após reforma, que eu estou falando, você viu que aquela diferença de nível da rua para o passeio, para a calçada, ela foi desfeita. Só que como é que vai perceber a pessoa com baixa visão se não tem ali uma diferença de cor? Tá? Por exemplo, a gente às vezes vai andando e percebe aquele piso tátil, e ele é o quê? Ele é sempre de uma cor que destoa bastante de onde está instalado, às vezes amarelo, vermelho, azul, ou a superfície é preta e o calçado está ali, o calçamento é mais claro. Então aquela diferença de cor, ela é proposital, ela serve para a pessoa de baixa visão perceber por onde ela pode andar. Tá? Então ali serve tanto para a pessoa cega como a pessoa com baixa visão. A gente não percebe isso em muitos prédios públicos. Tá? Tem muito prédio público que você entra e você percebe que ele não é acessível, não somente para a pessoa em cadeira de rodas, mas para a pessoa de baixa visão, para o cego. E a gente tem que dar oportunidade, porque quando a pessoa... ninguém pediu para nascer com baixa visão, ninguém pediu para nascer cego, mas essa pessoa tem o mesmo direito que eu. Eu, que não tenho nenhuma desabilidade motora, né, tenho o mesmo direito para a pessoa em baixa visão. Então, quando você dá acessibilidade a essas pessoas, você dá ali também acesso a todos os serviços que ela tem direito. Tá? É uma integração social que se faz quando você tem acessibilidade. Por isso que se fala que a acessibilidade deve ser algo universal, tem que ser confortável ao uso, tem que ser autônomo. Quando você põe uma rampa, é para a pessoa de cadeira de rodas conseguir transpor aquela diferença de nível sozinha. Claro que vai ter algumas situações em que a pessoa é idosa em cadeira de rodas, precisa de certa ajuda, de algum auxílio, mas prioritariamente é para ser autônomo, o uso de todo tipo de equipamento que torne um ambiente acessível, um mobiliário acessível. Esse é um problema, você tocou também no assunto aí dos órgãos públicos que não têm acessibilidade, mas na hora que o empresário vai abrir uma empresa, vai lá e há uma exigência, senão não concede o alvará. Isso. Né? Mas se você vai tirar o alvará onde determinar, lá você não tem acessibilidade. Né? Fica aí uma faca de dois gumes aí. Não é isso? Correto. Além da acessibilidade, mas aí já fugindo um pouco do assunto, é necessário que seja também tenha equipamentos de prevenção, combate, incêndio, porque senão nem abre. Tá? É engraçado que você pode não abrir, não pode ter acesso a um alvará por conta de acessibilidade, mas antes da acessibilidade ele tem que ser seguro ao uso. Para ser seguro ao uso precisa ter lá seu projeto executado de prevenção e combate a incêndios. Queria falar um pouco da questão ambiental, só para a gente finalizar mesmo. Com essa ocupação da cidade, né? Até de forma desordenada, como vocês colocaram, Teresina era considerada cidade verde, perdeu esse nome. Então eu quero saber assim, de que forma essa ocupação ela prejudicou o desenvolvimento, a questão ambiental, né? De que forma houve um impacto negativo ao meio ambiente com essa ocupação desordenada. Pois isso
que você pontuou está trazendo algumas repercussões, né? Teresina, se você chegar ali em plena Frei Sarafim, ela é extremamente um calor exorbitante. Mas quando você vai para ali, para as proximidades ali na Avenida Maranhão, ali indo ali para a região da Carape, que é tem aquele bom quantitativo de árvores, você já vê uma melhora no clima, ou seja, a árvore efetivamente diminui essa temperatura. O Estado, até por meio da Secretaria do Meio Ambiente, está fomentando aí, eu vi excelente postagem aí da Secretaria do Meio Ambiente, fazendo essa replantação, né? Colocando que árvores sejam plantadas com o intuito de voltar. Como você bem pontuou, Teresina perdeu esse título de cidade verde e a gente precisa, e o poder público, agir no intuito de fazer essa dualidade, fazer com que a gente volte a ter esse título e trazer um bem-estar também, principalmente um bem-estar a nós que residimos aqui. Olha, a gente percebe também uma dissonância das legislações, sabe? Muitas vezes você tem a legislação municipal, tem a estadual, tem a federal, e penso que se houvesse como fosse uma pacificação das diferentes legislações e também o atendimento a elas, percebemos algumas ocupações na nossa cidade que não deveriam haver, muito próximas do rio, muito próxima das cotas de inundação, e elas ocorreram. Né? Então, eu penso que na questão ambiental estamos indo muito bem, mas poderíamos estar melhor se tivéssemos uma união dessas legislações, que às vezes acontece, eu atendi essa legislação aqui, ok, aprova, mas aí de repente numa outra seria um pouco mais rigorosa. Mas a gente vê também em alguns empreendimentos, por exemplo, para que eles ocorram, tem que ter um passivo ambiental a ser atendido. Então, olha, para construir isso eu preciso plantar tantas mudas. E isso ocorre muito bem. Fazer uma compensação, né? Isso, exatamente, se chama compensação ambiental. É feito pela parte do empresariado, não vejo problemas nenhum quanto a isso. Mas essa perda de título de cidade verde, eu acho que tem realmente, temos capacidade de reaver esse título, mas isso não é para agora, né? É um plano a ser feito, a ser implementado. A gente tem, olha aí, temos dois rios, né? Uma cidade mesopotâmica, muitas cidades pelo mundo tem apenas um quando tem, e há um cuidado muito maior com os rios. A gente vê que aqui em Teresina, eu gosto de caiaque, às vezes estou ali no rio remando, a gente percebe o nível de sujeira ainda que não deveria haver. Elevado, né? Elevado. Então, o turismo sustentável, temos aí algumas movimentações nesse sentido, e é muito válido isso, né? Como forma até de preservação dos nossos rios, das calhas do rio, das margens do rio, da mata ciliar. Então, percebemos movimento nesse sentido, mas ainda há muito a ser feito. Semana passada, acho que essa semana ainda foi inaugurado ali um centro de monitoramento, né, para desastres naturais, muito importante, não tínhamos, é uma necessidade real nossa, né? Então a gente vê realmente um movimento positivo a respeito do meio ambiente na nossa cidade. Vou passar a palavra para os nossos entrevistados para que façam suas considerações finais. O programa de hoje é bastante importante e acho que muito do que a gente discutiu aqui vai estar na pauta dos debates, né, entre os candidatos nesse período aí eleitoral deste ano de 2024. Mas passo a palavra para que possam fazer as considerações finais, já agradecendo imensamente aí pela presença de vocês ao nosso estúdio. Nós que agradecemos o convite e a satisfação poder discutir aqui, debater temas tão importantes para a nossa cidade, para o nosso estado, e nos colocar à disposição, enquanto diretor-geral da ADH, para cooperar em outras oportunidades. Tá, agradecemos, nos pomos em disponibilidade, tá? Sempre que for necessário, que achar, estamos disponíveis para dirimir alguma dúvida, falar sobre algum assunto.
E um recado que eu deixei para a população é que escolham bem os seus representantes, né? Entendam que um representante que você vota, não pense em um recebimento individual, né? A pessoa a quem você vota, ela vai tratar da cidade para todos, né? Não para segmentos. Acho que havia muito isso no passado, né? Alguém era de uma área, olha, eu vou legislar para essa área aqui. Não, entendam que o bom legislador, ele legisla para todos. Um bom prefeito, um prefeito bom para todos, né? Então, tenham cuidado, escolham bem, desejo tudo de bom para todo mundo. Agradecido. Bom, agradecemos aqui aos nossos convidados mais uma vez e também a sua audiência em casa. E convidamos você a participar da nossa produção através das redes sociais, @Sistema O Dia e do WhatsApp 869-9911-2111. Você pode também sugerir pautas e nos enviar feedback dos assuntos discutidos. Acompanhe também a reprise do programa todo sábado das 9 às 10 horas da manhã. E caso não tenha tempo para acompanhar a transmissão às terças-feiras ou a reprise aos sábados, você pode acessar o nosso canal no YouTube. É só pesquisar Sistema O Dia na plataforma e assistir o programa na íntegra. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.